Paz do Senhor, queridos irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Jefferson e eu estou aqui novamente para trazer até vocês a aula de número 11, que tem por título Secularização. O nosso textuário se encontra em João 14:6, a parte A. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A nossa leitura bíblica em classe vai estar em Romanos 12:2 e Gálatas 1:10. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora vamos ler no livro de Gálatas, que foi citado: Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Eu procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Agora vamos para a introdução. Você sabia que houve uma época em que para exercer um cargo público era preciso ser cristão? Naquela época, a ciência, a filosofia, a política, a economia e todas as demais ciências eram conduzidas pela religião cristã. Mas a partir do século XVI as coisas começaram a tomar rumos diferentes. Cada ciência e área de conhecimento que antes eram conduzidas pelos parâmetros da religião cristã começaram a buscar sua própria autonomia e se desligar da religião. Assim iniciou-se o processo de secularização. Pois bem, meus irmãos, dada a introdução, vamos ao primeiro tópico. Entendendo o termo. Secularismo refere-se à separação entre instituições governamentais e instituições religiosas. Ou ainda, segundo o dicionário, é o sistema que não assume a influência da religião no destino dos homens. Na Idade Média, no Ocidente, a religião estava no centro de todas as discussões. A ciência, a política, a filosofia e todos os demais ramos do conhecimento tomavam suas decisões tendo como base a religião. Se porventura um cientista fizesse uma descoberta que não estivesse de acordo com a interpretação da Igreja Católica, eles não poderiam anunciar o resultado da sua pesquisa. Mas se o cientista insistisse naqueles resultados, o que poderia acontecer? Lembra-se de Galileu, que teve suas obras censuradas e foi condenado pela Inquisição? Pois então o tempo passou e cada campo de conhecimento foi tornando autônomo e distanciando-se da religião. Foi assim que se iniciou o processo de secularização. De fato, a Igreja Católica cometia muitos equívocos sob o pretexto de defender a fé. Contudo, o secularismo, ao longo dos anos, foi tomando rumos prejudiciais à sociedade, à medida que a distanciava não apenas do domínio político da Igreja, mas também dos padrões éticos e morais bíblicos. E este foi o grande problema, pois os valores que passavam a reger a sociedade não eram mais os valores cristãos, e sim valores materialistas, que não levam em conta a existência de Deus e muito menos os preceitos da Bíblia. Esse processo tornou-se um grande desafio para os cristãos genuínos. Agora precisam continuar e anunciar o Evangelho e viverem de acordo com os princípios bíblicos, mesmo com a rejeição desses pela sociedade. Tópico de número 2. A Igreja e a secularização. Hoje o significado de secularização ganhou o sentido de ser o modo de viver e comportar-se de acordo com o presente século, ignorando a Deus e seus princípios e colocando o homem acima de todas as coisas.
Infelizmente, em nossos dias, muitas igrejas abraçaram a proposta da secularização, anunciando uma mensagem agradável aos ouvidos seculares, em detrimento dos verdadeiros fundamentos da fé cristã. A igreja que segue essa tendência vive e age de acordo com os padrões bíblicos, mas com os valores estabelecidos pelo mundo. O desafio para a igreja e o genuíno cristão é viver a verdade de Deus, andando na contramão do mundo secular, ou se aliar e permitir sua completa secularização. A principal característica da secularização é a substituição dos valores sagrados pelos profanos. O que antes era considerado sagrado, agora é visto puramente do ponto de vista secular e errôneo. Por isso percebemos que em muitas igrejas nos nossos dias, as coisas sagradas não têm mais valor, enquanto o profano é enaltecido. Você conhece igrejas que vendem objetos sagrados? Pessoas que se acham no direito de negociar a salvação, a cura e milagres? Esta é a real característica de uma igreja que está mergulhada na secularização. A secularização quer nos afastar de Deus e da sua vontade. Quer nos convencer de que não precisamos de Deus nem da sua igreja, que precisamos unicamente da razão e da ciência. Se a secularização busca expulsar da sociedade Deus e a sua palavra, nós que somos cristãos precisamos cada vez mais firmar nossos pés na palavra e disseminá-la em todas as esferas da nossa vida, em nossa família, na escola, no lazer, no trabalho e nas demais áreas, andando segundo o padrão bíblico e não segundo os valores desse mundo. Tópico de número 3. Os valores do reino e a secularização. É verdade que a secularização busca estabelecer padrões de vida em que valorizam unicamente o material em detrimento do espiritual. Nós, porém, devemos viver os valores do reino de Deus neste mundo. E de acordo com Jesus, os valores dizem respeito ao homem integral, corpo, alma e espírito. A Bíblia é para o homem todo, em todas as esferas da vida. Por isso, mantemos como fundamento da nossa vida o Evangelho de nosso Salvador Jesus Cristo. A história nos ensina que o ser humano que depositar a sua esperança na ciência, na razão, nos valores seculares, ficará profundamente decepcionado. A vida não é apenas matéria. As pessoas que assim encaram se deparam com o vazio existencial e a angústia da falta de sentido, posto que o sentido da vida só se encontra em Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, a vida resume-se a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 1 João 2,16. Tudo vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes 2,17. Seus valores seculares matam, roubam e destroem. Os valores do reino estabelecidos por Jesus Cristo produzem vida e vida com abundância. João 10,10. Jesus é o sentido maior da nossa vida. A secularização quer tornar aquilo que é sagrado em algo comum. Aos pouquinhos a fé das pessoas vai sendo minada. Tenha cuidado. Como servos de Deus, não podemos aceitar a maneira de pensar do mundo. Romanos 12:2. Temos que viver de forma santa, buscando agradar a Deus em tudo. Diga não à secularização. Viva de maneira santa. Lembre-se de que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Hoje muitas pessoas têm optado pela descrença, pelo hedonismo, pois acreditam que esta é a melhor opção. Como consequência, temos visto uma sociedade cada vez mais caótica. Em contrapartida, todas as vezes que nos deparamos com os valores do reino que Jesus anunciou, temos consciência de que são bem mais significativos
para a nossa vida e a resposta para todo o caos. Por isso afirmamos a nossa opção por Jesus de Nazaré. Sua proposta de vida e seus ensinamentos nos fazem pessoas melhores. E além disso, com ele temos uma vida plena de sentido, de verdadeira paz e alegria. Meus irmãos, essa foi a nossa lição. Se você ficou até o final desse vídeo, já sabe o que fazer. Se inscreva nesse canal se for novo aqui, deixe o seu like, compartilha e ativa o sininho das notificações também para que o YouTube possa enviar os vídeos para você. Meus irmãos, no mais é isso. Até a próxima lição, se assim Deus quiser.